Diário de oração, nos encontrando com a palavra de Jesus, a caminho de melhor celebrarmos em nós, em família, na igreja, o mistério pascal de Jesus. A igreja nos apresenta palavras simplesmente sábias. Jesus, digam o que quiserem. Jesus amou a todos, veio na direção de todos. Mas as parábolas mais lindas de Jesus são as parábolas diante dos pecadores, Maria Madalena, Samaritana, filho pródigo, ovelha perdida. É o amor de Deus Pai. Lucas 15, 1. Os fariseus e o farisaísmo não é uma doença somente de uma classe sacerdotal que existia lá em Israel. Farisaísmo é uma doença sutil que existe em cada um de nós. Em Lucas 15, versículo 1, a igreja e a palavra de Deus nos vem assim: mostrou que Jesus estava diante de duas plateias. A plateia dos doutores da igreja, dos fariseus, saduceus, sacerdotes, dos ilustrados diante da massa humana. Os fariseus iam ver Jesus para questioná-lo, para ver seus erros, para poder condená-lo. Olha a maneira com que os fariseus se aproximaram de Jesus. E o povo via em Jesus aquele que atendia os seus sonhos, sua vida, e por isso eram curados, atendidos. E em Lucas 15, 1 apresenta esse episódio, que Jesus em dado momento passava junto de uma banca e viu alguém que era fora da lei, um cobrador de impostos, alguém totalmente rejeitado pela classe dos fariseus sacerdotal, um impuro que cobrava impostos, odiado porque cobrava impostos para os romanos. Jesus passou e viu nele uma pessoa boa. Passou, convidou, e os fariseus diziam assim: esse vosso mestre, o Jesus, fala São Lucas, exatamente o texto que é colocado, Lucas 15. Olhem, dizendo para os discípulos: esse vosso mestre convive com os pecadores e senta na mesa com os ladrões, os fora da lei, os pervertidos. Que doença terrível na nossa vida quando olhamos as pessoas e, primeiro de tudo, vemos os seus defeitos. Somos prontos para criticar, prontos para analisar. Não temos o coração de um povo que consegue ver o lado bom em primeiro lugar. Mas aqui está exatamente aquilo que eu venho insistindo e que a igreja insiste durante o período quaresmal, a caminho da Páscoa, o ano inteirinho, que Deus veio para salvar os pecadores, os arrependidos, os contritos. E Jesus, mais do que uma vez, falou isso várias vezes. Eu não vim para os sãos. E Jesus continuou após esse questionamento: por que o vosso mestre convive com os pecadores e banqueteia-se com os perversos? Por quê? E Jesus que respondeu: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para salvar, eu vim para corrigir. Então, diante dessa situação de Jesus, dessa palavra de Jesus, em primeiro lugar, como é que é o meu olhar? Como é que eu me posto diante das pessoas, das situações? Em primeiro lugar, para ver os defeitos, eu tenho que vê-los, faz parte da coerência, mas é para condenar, para punir, me bloquear, para arrasar, para excluir, ou é para salvar? Devemos ver os defeitos dos outros, devemos ver os nossos,
Devemos ver os limites da sociedade, mas não com a atitude do fariseu para excluir-se, para lavar as mãos, mas devemos ver as feridas dos outros e deveremos descobrir o sentido do maior do cristão, de que eu vim para aqueles que precisam. Desculpem, eu vou até partilhar com vocês a minha experiência. O meu apaixonamento por Jesus, aos 23 anos de idade, que mudou a rota da minha vida, foi quando eu me senti acolhido, amado, entendido por uma pessoa que já faleceu, então por isso eu posso citar o nome, que algum de vocês até pode ter lido um livro, vão na livraria, vocês veem dezenas de livros dele, que era médico e se tornou um grande padre João Moana. Numa hora de desespero da minha vida, eu estava destruindo, vendo minha história, minha vida, minhas quedas, e eu não via perspectiva, e esse homem me escutou, me acolheu, me abraçou e me deu um beijo e disse: obrigado por ter merecido o teu íntimo. Eu juro a vocês que isso teceu e tece a minha vida de padre. O que de melhor o ser humano dá para mim é o seu lixo. Quando um ser humano chega para mim e fala da sua ferida, do seu lixo, da sua queda, do seu pecado, é eu que caio de joelhos. É eu que estou diante do que de mais belo nessa terra um ser humano pode me dar. É para isso que me tornei padre. E por isso o lema do meu sacerdócio foi este e é esse, e é por isso que eu sinto a alegria do Papa Francisco. Quem sou eu? Eu não sou nada, mas a minha vida se encaixou e se encaixa na vida do Papa Francisco, porque o meu lema foi esse, que as alegrias e os sofrimentos, que as angústias e as dores dos homens de nosso tempo, que sejam as angústias e os sofrimentos dos discípulos de Cristo, principalmente dos mais pequeninos. E se nós vamos ver o Evangelho de Jesus, Mateus 25, na hora da morte, Jesus não vai me dizer: olha, Evaristo, você celebrou muita missa, olha, Jesus, você tinha um programa na TV, século XXI, diário de oração, olha como você falou bonito. Não. Na hora da minha morte, no meu encontro com Jesus, Jesus vai me dizer: vinde, Evaristo, porque você me acolheu no pobre, você acolheu o pecador, você abraçou o desesperado, você veio ao encontro dos feridos da terra. E você, por que casou? Por que esposo? Por que ama? Por que vive? Por que namora? Para usar o outro ou para salvar o outro? Mude sua ótica e você descobrirá o caminho da vida. É isto que nos ensina o Evangelho de Jesus. Que Deus Pai infinito, cheio de amor, que nos deu Jesus, que veio para os pecadores, não para a morte, que nos ensine que o verdadeiro amor exige sairmos de nós para ajudarmos o outro a ser melhor. Pai eterno, nos abençoe e nos dê a graça de vivermos Jesus e não só conhecermos. Amém.